Olá, bem-vindos a mais um treinamento de sistemas de software. Hoje eu vou falar sobre a decisão do STF, DJE número 98/2021, que foi publicada em 24 de maio de 2021 na folha 104. Essa decisão do STF tem por base retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, com isso reduzindo o valor a ser pago de PIS e COFINS. Aqui está a divulgação e a publicação, se alguém quiser dar uma olhada, ou se algum contador precisar dessa informação. Então o sistema, a partir dessa nova versão, irá começar a calcular de forma diferente o PIS e COFINS, que eu vou mostrar agora como isso vai funcionar. Para que esse novo cálculo tenha efeito na emissão da nota fiscal eletrônica e no SAT fiscal, esta configuração 1346, retirar ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, STF DJE número 98/2021, folha número 104, e ela tem que estar ativa como sim. Caso ela esteja não, ele vai passar a calcular antigamente mesmo, sem retirar o ICMS da base de cálculo. Porventura essa lei venha a cair ou o contador entenda que esse cliente não tem direito a esse benefício, a gente pode desativar essa opção. Mas por padrão ela vem ativa para que realmente seja abatido o ICMS do cálculo do PIS e COFINS. Para demonstrar, eu incluí alguns itens aqui no pedido e vou gerar a nota fiscal. Repare que nos produtos, se eu pegar o item 1, ele tem R$ 1.300 da base de cálculo, 18% de ICMS, dá 234 do valor de ICMS. Se eu vier aqui no PIS e COFINS, ele vai pegar essa mesma base de cálculo 1.300, subtrair 234, que vai dar 1.066. Vezes 0,65 de PIS, dá 6,93 o valor do PIS. Mesma coisa com o COFINS. Ele pega a base de cálculo 1.066 e não 1.300 como pegava antes. Então, antigamente, ele pegava direto o mesmo valor da base de cálculo do ICMS e aplicava a porcentagem do PIS e a porcentagem do COFINS. Agora ele vai pegar o valor da base de cálculo, subtrair o valor do ICMS e aí sim, em cima dessa base de cálculo, aplicar os impostos. Com isso, o valor do imposto com certeza vai reduzir. Se eu pegar o outro item, ele já tem aqui um item que ele tem redução de base de cálculo, mas a ideia é a mesma. Abater 121,21, que é o valor de ICMS que foi calculado. Então, minha base de cálculo vai para 888,79, aplico a porcentagem, calculo o PIS, mesma coisa para o COFINS. Quando eu pego um produto que ele é COFINS 04, ele não vai calcular nada, normalmente, como já não fazia antes. E quando é um produto com substituição tributária, no caso ele não gerou um valor de ICMS, então ele vai pegar o valor realmente do produto, que é R$ 65,00, a base de cálculo normal, e aí ele não vai descontar o ICMS porque não foi gerado o cálculo de ICMS. Com isso eu aplico 0,65, vai dar os 42 centavos, a mesma coisa acontece com o COFINS, 65 aplico 3%, vai dar o valor do cálculo de R$ 1,95. Após isso, basta transmitir a nota. Prontinho, nota fiscal transmitida com os cálculos de PIS e COFINS, retirando o ICMS da base de cálculo. Um outro recurso que foi implementado nessa versão é você poder fixar um valor de PIS e COFINS. Dependendo de cada situação, às vezes pode acontecer um caso que você precise fixar o valor do PIS e COFINS, basta vir aqui em alterar. Essa opção era igual do ICMS, que tinha a possibilidade de você fixar um valor e ele não calcular. Agora tem a possibilidade no PIS e no COFINS também. Então, se eu quiser aqui, por algum motivo, fixar o valor da base de cálculo, por exemplo, em R$ 1.000, e aqui fixar o valor do ICMS para ele não calcular e colocar um valor, por exemplo, aqui de R$ 6,50, ele também é possível. Mesma coisa com o COFINS. Se eu quiser colocar R$ 1.000 e fixar um valor de R$ 3, ele não vai calcular esse valor, vai manter fixo e não calcula mais. Prontinho, então eu deixei fixo aqui o valor do PIS e do COFINS, R$ 1.000, a alíquota 0,65, 6,50, a mesma coisa com o COFINS. Eu posso fixar o valor agora e ele não deixar mais ele calcular. A partir do momento que eu venho, altero novamente o PIS e COFINS, retiro o tiquezinho, ele já vai passar a fazer o cálculo normalmente, como foi definido no sistema. Pronto, está calculado aqui. Reparem que agora, se eu vier na configuração 1346 e desabilitar, colocar não, e recalcular a nota fiscal, reparem que agora o PIS e COFINS continua com o valor de 1.300 o valor do PIS, aplicando a porcentagem sobre os 1.300, vai dar 8,45,
Mesma coisa, 1.300 sobre 3 vai dar os R$ 39,00. Reparem que agora o valor da base de cálculo do ICMS é 1.300, aplicando 18%, gera os 234, porém o PIS e COFINS não está abatendo aquele valor de ICMS. Ele continua como antigamente, aplicando R$ 1.300 na base de cálculo, aplicando 0,65% do PIS, que vai dar os 8,45, e no COFINS 1.300, mesma base de cálculo, sem abater o valor calculado de ICMS. Essa é a forma que ele calculava o PIS e COFINS antes da alteração da lei, que você pode desabilitar caso seja necessário no cliente. Porém, até essa presente data, é possível que você utilize desse benefício para poder reduzir a carga tributária do PIS e do COFINS baseado naquela lei. Lembrando que essa lei só vai afetar empresas que são do regime normal, lucro real ou presumido. Empresas do Simples Nacional não será atingida por essa alteração, uma vez que o cálculo de ICMS não é destacado na nota fiscal. Para a emissão do SAT também seguimos a mesma regra que para a nota fiscal eletrônica. Inseri os mesmos itens que eu tinha inserido no pedido para emissão da nota, fiz a emissão do SAT. Já no SAT eu não consigo visualizar as informações em tela, então só após a emissão consigo verificar dentro do XML. Então se eu dar uma olhadinha mais para baixo aqui, vocês vão observar que o valor do item é R$ 1.300, igual a nota fiscal eletrônica, como eu mostrei anteriormente. O valor de ICMS é 234. Ele fez uma base de cálculo descontando os 1.300, dos 1.300 descontando sendo 234. Valor PIS 6,93. O mesmo cálculo ele fez com o COFINS. Logo embaixo eu tenho o item 2, que tem aquela redução de ICMS. Ele fez a mesma coisa com o PIS e o COFINS também. Pegando o valor do item que era 1.010, abatendo 121,20 do ICMS, que vai ser a base de cálculo, onde eu vou aplicar o 0,65 e para o COFINS os 3%. Já a RAC era 0,4, então não calcula. O alicate era 60, né, subvenção tributária. Ele não bate o ICMS do base de cálculo PIS e COFINS porque não é calculado o ICMS no CST 60.